Vamos agora no Açores Hoje para a nossa rúbrica quinzenal, a matemática ao seu encontro com o professor Ricardo Teixeira. Olá, professores, boa tarde, bem-vindo. Esta semana traz-nos um assunto que acredito que vai prender também aqui a audiência, porque vai mostrar-nos como é possível, ou utilizando a matemática nesse sentido, comunicar com vida extraterrestre. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje temos um tema diferente. Vamos falar sobre o possível contacto com vida extraterrestre. E quando introduzimos este tema, a primeira coisa que vem à nossa cabeça normalmente tem a ver com OVNIs, com os chamados objetos voadores não identificados e com o possível avistamento. A verdade é que foi lançado recentemente um livro da autoria de Vanessa Fidalgo, que é jornalista do diário Correio da Manhã. O livro intitula-se Avistamentos de OVNIs em Portugal e alguns avistamentos retratados nesse livro são dos Açores, curiosamente. No livro estão alguns testemunhos individuais e coletivos, relatos de pilotos, de militares, de forças de segurança, os casos mais conhecidos retratados por uma jornalista. Quer se acredite, quer não, a verdade é que é um tema que vem recorrentemente. E que surgem diferentes pontos, o que demonstra que há várias pessoas em circunstâncias completamente diferentes que partilham a mesma história. Exatamente. Há quem tenha a teoria que com os ensaios nucleares e mesmo com a bomba de Hiroshima, que chamou a atenção, digamos assim, para alguns seres inteligentes que nos visitaram desde então. Se é verdade ou não, não sabemos. A própria autora alerta a certa altura, dizendo que a verdade é que, apesar dos extraordinários avanços da ciência nas últimas décadas, continuamos sem resposta para uma das questões fundamentais da nossa existência. Estaremos sozinhos no universo? Essa é uma ótima questão. Estaremos sozinhos ou não no universo? Caso não estejamos, e seria bom que isso acontecesse, a matemática pode ajudar a estabelecer essa comunicação. É isso, Vera. Não venho aqui falar propriamente de se acredita ou não nos avistamentos, mas sim como é que podemos comunicar com seres inteligentes, caso eles existam, e que se encontrem a grande distância de nós, noutro planeta. Como é que podemos estabelecer essa comunicação? É basicamente essa a ideia. Se existe ou não existe vida inteligente é algo que ainda não podemos, infelizmente não temos provas para isso, mas a verdade é que o universo é muito vasto. Eu trago uma primeira imagem que mostra uma das galáxias. Nós vivemos na Via Láctea, mas o universo está composto por muitas galáxias. Essa galáxia que estamos a ver na imagem é a Messier 101, foi descoberta em 1781, é conhecida por galáxia do Catavento, está localizada a cerca de 21 milhões de anos-luz de distância na direção da constelação da Ursa Maior. O telescópio Hubble, da NASA, produziu recentemente imagens muito detalhadas. Estamos a ver aqui um exemplo. Esta galáxia possui cerca de 1 trilhão de estrelas, e cerca de 100 bilhões destas estrelas podem ser como o Sol em termos de temperatura e de tempo de vida. Portanto, estamos aqui a falar de 100 bilhões de estrelas que podem ser próximas do Sol, logo poderão ter planetas como o nosso. A probabilidade é imensa. Habitados. Em tanta hipótese, tanta estrela, a probabilidade é bastante. Mas 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de estrelas são muitas estrelas. São Quantitativamente muitas estrelas. É difícil perceber de que números estamos a falar aqui. Sim. Já agora, para termos uma ideia, 1 milhão, penso que os nossos telespectadores têm mais ou menos presente, que é um seguido de 6 zeros. Que vamos fazendo 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Portanto, 1 milhão é um seguido de 6 zeros. Para o bilhão já não é uniforme. Nos Estados Unidos e Canadá usa-se uma notação, a europeia é um bocadinho diferente. A europeia, que nós usamos aqui em Portugal, a meu ver, é mais direta, mais intuitiva. Porque quando dizemos bilhão, se 1 milhão é um seguido de 6 zeros, bilhão é o dobro, bi de dobro. E, portanto, o bilhão, que aqui estamos a falar, é um seguido de 2 vezes 6 zeros, ou seja, 12. O trilhão, 3 vezes 6, 18 zeros. Portanto, é uma maneira fácil de localizarmos essas quantidades, mas são quantidades imensas. Estamos a falar de 100 bilhões. 100 bilhões é um seguido de 2 vezes 6, 12, mais 2, 14 zeros. Portanto, imensas estrelas próximas do Sol.
Outro aspecto interessante é que é a forma geométrica da própria galáxia do Catavento, que também é próxima da nossa galáxia, da Via Láctea, que é a espiral. A espiral encontramos na natureza, não só no universo e nas galáxias, mas encontramos nos caracóis, nos fetos, nas conchas marinhas que falamos há umas semanas atrás e, portanto, é um padrão geométrico muito comum também. Muito comum. Sem dúvida. Mas voltando ao nosso tema, a verdade é que, como a Vera disse muito bem, é muito provável que exista vida. Como podemos comunicar com a vida noutro planeta? A propósito disso, recordo um filme de 1997. Um clássico, com Jodie Foster, chamado Contact. O filme, aqui estamos a ver o cartaz do filme. O filme resultou de uma adaptação de uma novela do astrónomo Carl Sagan, com o mesmo nome, publicada em 1985. Tanto Sagan como a sua esposa estiveram envolvidos na adaptação cinematográfica de Contact. Jodie Foster interpreta a protagonista do filme, uma cientista que encontra evidências da existência de vida extraterrestre. E nós já estamos a ver o trailer, precisamente desse. Estamos aqui a ver o momento em que a protagonista do filme detecta um som diferente e, portanto, detecta que alguma mensagem está a ser enviada e que não estamos a conseguir lê-la. A cientista descobre um sinal, transmitido a partir da estrela Vega, que contém instruções para a construção de uma máquina de transporte espacial. E, portanto, segue-se depois na trama a suspeita habitual dos militares, que podemos estar a ser invadidos, e, portanto, a trama vai desenrolando com algumas peripécias pelo caminho, mas... E, acima de tudo, há um código, existe um código, essa mensagem, e o objetivo é tentar decifrar essa mensagem. Exatamente. Parte do filme é a descoberta do código. Como é que podemos decifrar o código? E a certa altura, a nossa protagonista diz que o melhor que temos a fazer é usar a matemática, porque a matemática é a única linguagem verdadeiramente universal. Ela refere realmente isso. É interessante e isso é um facto. Por exemplo, eu lembro-me de uma professora de primeiro ciclo que reportou um caso curioso. Recebeu um menino da China, um menino chinês, que não conhecia a língua portuguesa. E ele só verdadeiramente começou a achar interesse e ficar interessado com o que ela estava a escrever no quadro quando ela começou a escrever matemática. Portanto, mesmo aqui na nossa realidade, no nosso planeta, é uma verdade. Que é mais a linguagem mais universal. É mais universal. Avançamos agora para a questão da numeração. Como é que se poderá constituir essa mensagem numérica? Exatamente. Portanto, basicamente, o autor do livro em que se baseou o filme que eu acabei de falar, Carl Sagan, ele próprio também tentou mandar uma mensagem e mandou uma mensagem com a ajuda de alguns colegas, agora em sentido contrário, de nós para alguém que possa ler essa mensagem. Ele baseou-se em dois princípios de matemática. Aqui está o nosso Carl Sagan, muito conhecido, nasceu em 1934, faleceu em 1996, um grande divulgador científico. E na próxima imagem vemos o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, e foi a partir desse radiotelescópio que foi enviada uma mensagem, e a ideia foi enviar uma mensagem que de alguma maneira pudesse ser lida e interpretada por quem a recebesse. Se nós mandássemos uma mensagem em inglês, francês, ou mesmo no código Morse, que é um código inventado pelo homem, dificilmente quem recebesse podia interpretar. E então a ideia de Sagan foi utilizar a numeração binária e o conceito de número primo, que são os dois conceitos matemáticos que eu vou passar a explicar. O primeiro, da numeração binária, posso reportar no nosso sistema de numeração decimal. Nós temos um sistema de base 10 que nasceu na Índia e que depois foi divulgado através dos árabes, chama-se o sistema indo-árabe. E na base 10, por exemplo, o nosso ano, 2016, pode-se representar desta forma. Se nós lemos o 2016, temos 2 milhões, 0 centenas, uma dezena, 6 unidades e podemos representar o número como potências de base 10. Uma potência de base 10 basicamente é multiplicar o 10 várias vezes. Mas também posso usar outras bases. Por exemplo, posso usar a base 2, que estamos a ver na imagem. Agora só utilizamos dois símbolos, o 0 e 1. Na base 10 são os 10 símbolos de 0 a 9. Aqui só usamos os símbolos de 0 e 1 e podemos escrever 2016 também como uma soma de potências de base 2. E as potências de base 2 são muito fáceis de determinar. Temos o 1, o 2, o 4, o 8, o 16, portanto vai sempre dobrando. E é interessante que qualquer número possa ser escrito com potências de base 12, considerando algumas
coloca-se 1 e outras que não consideramos colocamos 0. E aí temos a escrita só com zeros e uns, e é essa a linguagem também usada nos nossos computadores, e foi isso que Sagan usou. Outro princípio que Sagan usou foi o conceito de número primo. O número primo, se pensarmos nos nossos números naturais, nos nossos números inteiros positivos, o número primo superior a 1 é aquele que só é divisível por 1 e por ele próprio. Aqui na imagem vemos os primeiros números primos, que estão identificados com uma circunferência a vermelho, e é interessante que o número ou é primo ou é o produto de primos. E esse produto é único. Por exemplo, 4 é 2 vezes 2 e não há mais nenhum número que tenha essa representação. 9 é 3 vezes 3, 10 é 2 vezes 5. Digamos que os números primos são a impressão digital dos nossos números. Cada número só tem uma impressão digital. E independentemente, na próxima imagem continuamos com a lista, a seguir ao 16 temos que não é primo, temos o 17 na próxima imagem, que é primo, depois 18, que é 2 vezes 3 vezes 3, e portanto estão ali assinalados os números primos. Mas é interessante é que o número ou é primo ou é o produto de primos, e essa é a impressão digital dos números. Portanto, não há dois números iguais. E é a maneira mais inteligente, digamos assim, de chamar a atenção de outros seres que também explorem a matemática, porque aqui na Terra nós temos vários sistemas de numeração, também temos, por exemplo, a numeração romana, usamos outros símbolos. Dependendo da numeração, há propriedades que dependem desses símbolos, dependem até da base que nós usamos. Eu tenho uma imagem que penso que podemos mostrar a seguir, que tem a ver com as capicuas. Todos nós conhecemos as capicuas. As capicuas são números que podemos ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, representam o mesmo número, mas uma capicua na base 10 já não é capicua na base 2. E, portanto, dependendo da forma como os seres que estão no outro planeta, possivelmente, não é, utilizem os símbolos, não serviria. Está aqui o exemplo. Na base 10, 151 é uma capicua, podemos ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Na base 2, 151 representa-se para aquela sequência de uns e zeros e não é a mesma coisa ler da esquerda ou da direita. Num minuto que ainda nos falta, como é que depois conseguimos usar todos estes padrões matemáticos para comunicar? Ora, então, a ideia, revelando a parte final, a ideia da história é que Sagan utilizou numeração binária para mandar o sinal e utilizou de maneira que o sinal foi formado por 1679 bits e 1679 tem como impressão digital, ou seja, o produto de primos, 23,73. E a ideia, para quem recebe essa mensagem, é poder organizar a informação numa tabela de 23 colunas com 73 bits. Portanto, daí a conjugação dos números primos com a numeração binária. E agora, portanto, é aguardar uma resposta. É aguardar. Ainda não temos resposta, até hoje. Mas esse continua a ser um dos mistérios da ciência, saber se essa resposta teve eco no universo vastíssimo e se alguma vez temos a vida inteligente a responder a esta mensagem e colocar-nos outro desafio matemático. Obrigada, professor Ricardo Teixeira. Trouxe-nos aqui também uma sugestão muito, muito curiosa e que abre também os horizontes da matemática, neste caso, pelo universo. Obrigada, uma boa tarde. Eu é que agradeço, até à próxima. E é com este mistério de existência ou não de extraterrestres que chegamos ao fim no Açores hoje, no dia 7 de novembro, o Dia Internacional da Preguiça. Por isso, agora aproveite o restante tempo desta segunda-feira para se descansar, porque não, o dia também é para isso. Continuação de uma excelente noite, até amanhã.